Eevee, um pequeno Pokémon que poderia ter encerrado seus curtos dias na Terra entre os escombros do antigo mundo. Ninetales o encontrou logo após uma batalha mortal contra Gengar. Ferida, exausta e com o coração partido, ela decidiu acolher aquele pequeno Pokémon, como se, de alguma forma, pudesse preencher o vazio que carregava no peito. E assim, os dois seguiram juntos por 14 meses. Nesse tempo, atravessaram paisagens enigmáticas, ruínas da antiga civilização desse mundo e territórios marcados pelo abandono. Passaram por lugares onde o tempo parecia ter parado. E por outros, onde a natureza já havia apagado os últimos vestígios do velho mundo. Ao longo da jornada, cruzaram o caminho de outros Pokémons, alguns mais animados. Outros carregando no corpo e no olhar as marcas de um mundo quebrado. E alguns que plantaram dúvidas na alma do pequeno Eevee. Mas, depois daquele encontro, algo começou a mudar. Ao lado do pequeno Eevee, Ninetales já não caminhava com a mesma firmeza de antes. Seus passos ficaram mais lentos, seu corpo mais pesado. E, em meio à vastidão do deserto, ela precisou parar. Pela primeira vez, Eevee a viu não como a guardiã inabalável que o havia salvado, mas como alguém que lutava, em silêncio, para continuar de pé. E foi ali que a preocupação nasceu em seu peito. Ele tentava a animar e permanecia do seu lado, como se sua pequena presença pudesse, de alguma forma, aliviar o peso que ela carregava. Mas Ninetales já pressentia o que se aproximava. E, por amá-lo mais do que o pequeno Eevee seria capaz de entender, tomou a decisão mais cruel de toda a sua jornada. Mandou que ele fosse embora. Disse que já havia cuidado dele por tempo demais. Disse que ele estava atrasando seu caminho. Disse que, dali em diante, ele precisaria seguir sozinho. A vila dos Eevees já não estava tão distante. Ela falou: "Você deve ir até lá. Seu lugar não é ao meu lado, e sim do lado de seus semelhantes", disse Ninetales com o coração partido. Eevee não entendeu. Seus olhos se encheram d'água. Seu pequeno coração, que por tanto tempo só conheceu nela abrigo e proteção, agora sentia o peso de um abandono tão sofrido como a ferida mais sangrenta. Então ele partiu e correu pelo deserto com o choro prendendo sua respiração, como se fugir daquela dor fosse mais fácil do que aceitá-la. Até que, em meio à imensidão dourada, colidiu com uma figura inesperada. Era Alakazam. Havia algo de estranho em sua presença, quase excêntrico, quase incompreensível. Mas, por trás de sua maneira incomum de existir, havia também uma sabedoria antiga, daquelas que enxergam além daquilo que os outros conseguem dizer. E foi ele quem revelou ao pequeno Eevee a verdade que Ninetales tentou esconder. Ela não o mandou embora por rejeição, nem por cansaço, nem porque ele era um peso. Ela o mandou embora porque o amava, porque sabia que seu fim se aproximava, porque não queria que o pequeno carregasse nos olhos a lembrança de sua morte, porque no último gesto de amor que ainda podia oferecer, tentou poupá-lo da dor que estava por vir. Ao ouvir aquilo, algo se partiu dentro de Eevee, e sem pensar em mais nada, ele correu de volta. Correu como se o tempo ainda pudesse ser vencido, como se a distância pudesse ser desfeita pela força do desespero, como se ainda houvesse uma chance de encontrá-la viva. Mas, quando enfim a encontrou, já era tarde demais. Ninetales estava caída no deserto, sem vida. Silenciosa sob a vastidão cruel daquele mundo, Eevee se aproximou devagar, como se recusasse a acreditar no que via. E então se deitou ao lado dela, encostado em seu corpo, sem forças para seguir. Ele permaneceu ali por horas, talvez até por dias. Não queria deixá-la, porque pela segunda vez em sua curta vida, Eevee perdia aquilo que mais se parecia com um lar. E no fundo, ele ainda não estava preparado para dizer adeus. Mas a dor, quando não encontra saída, pode transformar até o tempo em uma prisão.
E ali, deitado ao lado do corpo sem vida de Ninetales, Eve parecia já não pertencer ao mundo ao seu redor. Foi então que uma voz inesperada cortou o silêncio. Alakazam surgiu com sua presença excêntrica, os olhos cheios de um tipo raro de ironia, como se enxergasse o absurdo da vida com uma clareza desconfortável. Ele observou o pequeno Eve por um instante e então perguntou em tom quase zombeteiro se ele pretendia ficar ali até ser devorado por algum bando de dódrios famintos. Eve mal reagiu, mas Alakazam continuou, dizendo que ele seguia tão chorão quanto naquela vez em que tentou erguer um sino gigantesco. Eve levantou o rosto, confuso e irritado. Disse que aquilo nunca havia acontecido. Mandou que ele fosse embora. Mas Alakazam apenas inclinou a cabeça, como alguém que já não levava o tempo tão a sério. E então respondeu: será que não aconteceu? Será que está acontecendo? Ou será que ainda vai acontecer? Eu me perco nessas ondulações desse tempo maluco. Disse que Ninetales não havia lutado tanto para que ele terminasse ali, que ela não o protegeu por tanto tempo para vê-lo desistir diante do vazio, que, se ainda restava algo dela naquele mundo, esse algo viveria na coragem que ele escolhesse ter dali em diante. Porque seguir em frente, às vezes, é a forma mais difícil e mais verdadeira de amar quem se foi. Depois disso, com a força silenciosa de seus poderes psíquicos, moveu a areia, as pedras e a terra do deserto, até moldar ali uma sepultura. Eve se aproximou em silêncio. Olhou para Ninetales uma última vez e se despediu. Quando tudo terminou, Alakazam se aproximou dele e encostou uma colher levemente na testa do pequeno Eve. E então, como se o espaço fosse apenas mais uma ideia dobrável em suas mãos, os dois surgiram no topo de uma colina. Lá de cima, Eve viu algo que jamais imaginou encontrar. Uma pequena vila. Abrigos escavados, docas espalhadas pela paisagem e sinais claros de vida. A neve caía sobre o lugar com suavidade. Eve, ainda atordoado, quis saber por que estava nevando. Se, há pouco, eles ainda estavam cercados pelo calor seco do deserto. Mas Alakazam respondeu com naturalidade, como se aquilo não tivesse nada de extraordinário. Disse que não havia feito nada demais, apenas pegado um atalho. E explicou que eles não estavam tão longe do lugar onde Ninetales havia sido enterrada. Era só que o clima daquele mundo andava estranho havia muito tempo. Então, Alakazam voltou os olhos para a pequena vila e disse enquanto desaparecia: bem-vindo à sua vila, bem-vindo à vila dos Eves.